Pessoal, essa tal de fake news, né, é triste mesmo. O pessoal fica espalhando fake news contra o governo do pai dos pobres, contra o governo do Lula, dizendo que quem votou no Lula já está arrependido, que já está triste, que os eleitores do Lula estão sendo abandonados, tá? Isso é fake news da direita, isso é uma mentira braba. Se você observar umas matérias como essas aqui, quer que eu mostre? Vou mostrar. Cerca de 35 mil presos são liberados em São Paulo para a saidinha de Natal e Ano Novo. Os eleitores do Lula estão felizes, pessoal. Quem disse que eles estão tristes? Quem disse aí que os eleitores do Lula estão todos arrependidos? Mentiu. Tem essa turma desses 35 mil só de São Paulo que estão felizes pra caramba. Ou, sinceramente, você acha que eles são eleitores do Bolsonaro? São não, mas não são mesmo. Matéria da Band News, eu sempre cito a fonte para falar que não sou eu que estou espalhando a fake news, tá? Cerca de 35 mil detentos de São Paulo serão liberados nesta segunda-feira para a saída temporária de Natal e Ano Novo. Com mais de 10 dias de liberdade, eles estarão livres com toda a liberdade, podem falar o que quiserem, podem dar opinião, podem até fazer mais coisas, podem expressar a liberdade de expressão deles, né? Te visitando na sua casa à noite, enquanto você dorme. Você entendeu. Com mais de 10 dias de liberdade, alguns serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas. Alguns, tá? No ano passado, mais de 1,5 mil detentos não retornaram após o Réveillon. Detentos do regime semiaberto têm direito a até 5 saídas temporárias por ano, desde que cumpram parte da pena e tenham bom comportamento. Em abril, uma nova lei restringiu as saídas temporárias apenas para estudo ou trabalho, mas decisões judiciais interpretaram que a mudança vale a pena para casos mais recentes. Ou seja, afetará as condenações futuras, o que pode levar de 5 a 10 anos. É impressionante, né, quanto que as decisões judiciais, o quanto que o judiciário beneficia essa galera aí, né? Agora, uma coisa é certa, são eleitores do Lula, votaram no Lula para isso, fizeram um L para isso e estão felizes. Então falar que todos os eleitores do Lula já se arrependeram é fake news. Só se arrependeram, né, mesmo, aquela galera que votou no Lula esperando a picanha, a cervejinha e a isenção do imposto de renda para quem ganha mais de até 5 mil reais. Mas não, até 5 mil reais. Vamos lá? O Haddad freou a campanha do governo sobre aumento da isenção do imposto de renda. Como é mauzão, hein, Haddad? Só porque o governo não tinha uma receita, né, uma justificativa para reduzir essa isenção de imposto, né? Pois é, gente, o negócio é o seguinte, é um governo populista, faz promessas vãs e vazias e sabe, o mercado já está de saco cheio do governo Lula. O governo Lula adiou para o ano que vem a veiculação de uma campanha publicitária sobre o pacote de ajuste fiscal devido à oposição do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O foco seria o aumento da faixa de isenção do imposto de renda para 5 mil em novembro, após o pronunciamento do ministro em rede nacional para anúncio das medidas de contenção de gastos, a SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação. Encomendou uma campanha para detalhamento do pacote. O mote foi escolhido foi Brasil mais forte, um governo mais eficiente, um Brasil mais justo. Tá, conversa fiada, balela, né? Hipocrisia do cacete. Essa turma aqui tá querendo usar isso aí para fazer populismo, para tentar reeleger o Lula. Não tem dessa de que não é momento que não. Não é porque respeitaram. Vocês acham mesmo que eles respeitam o Haddad? Tá de sacanagem comigo? O que eles respeitam é o seu próprio umbigo. Querem reeleição. Vamos deixar para soltar isso aí perto, né, do período de eleição. Enquanto isso, enquanto o Brasil está afundando em lágrimas, o El Louco, aquele cara asqueroso, que a imprensa e que a mídia marrom nojenta da esquerda, a left people do Brasil, diz que é um monstro, o senhor Milei, o cara mais mal do mundo, tá fazendo a pobreza diminuir na Argentina com os efeitos da política dele. Caramba, como é que nós vamos discutir isso e
deixar com que a esquerda tenha, né, uma narrativa para detonar o Milei. Não tem como. O cara apresentou números excelentes, igual o Bolsonaro. O Banco Mundial informou que o Bolsonaro foi, né, exemplo na redução da pobreza durante a pandemia. Mas aí vem um militontozinho da esquerda, um blogueirozinho, e diz que não, que o Bolsonaro é genocida e que 35 milhões de pessoas começaram a passar fome no Brasil. Como se o governo Lula nunca tivesse governado isso aqui e como se esses números não fossem inflados, né? A gente já sabe a metodologia de números do PT. O Conselho Nacional de Coordenação de Políticas Sociais, veiculado ao Ministério do Capital Humano da Argentina, projetou que a pobreza sofreu uma queda no terceiro trimestre do ano, chegando a 38,9%. Por meio de um comunicado, a pasta afirmou que os números mais positivos são frutos da política do presidente Javier Milei, que implementou uma série de medidas no último ano para impulsionar a economia e erradicar a grave crise experimentada pelos argentinos nos anos anteriores. Abre aspas. Graças à implementação de políticas econômicas que contribuíram para reduzir a inflação e estabilizar a economia, a pobreza continua a diminuir durante o ano, diz um trecho do informe divulgado pelo governo argentino nessa quinta-feira. Vamos entender isso aí? O melhor programa social que existe em qualquer lugar do mundo se chama emprego, se chama economia estabilizada. A inflação é algo mal que o governo gosta de utilizar quando ele quer pegar mais dinheiro para ele. Essa é a verdade. E aí o problema é que enquanto a gente está vendo, né, o governo, destruir o Brasil, a gente tem que observar comentários idiotas como esse aqui. Jair Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil, diz Danilo Gentili. Pois é, a piada foi sem graça. Eu gosto das piadas do Danilo Gentili, mas essa piada foi bem sem graça. Você não viu o que foi Dilma? Você não viu o que foi PT? Ah, não, Sandro, mas peraí, foi o Bolsonaro que fez o PT voltar. Não, Danilo, você e o MBL ajudaram muito pro PT voltar. Ah, por que o Bolsonaro é o pior de todos? Porque ajudou o PT voltar. Tá, mas vocês ajudaram fazendo a campanha contra o Bolsonaro. A economia durante a gestão Bolsonaro, e aqui quem tá falando é o MBA em economia, estava 1000 vezes melhor. Agora, você tá preocupado com isso não, né? Tá nem um pouquinho preocupado. Tá preocupado, né, com a visibilidade da turminha do MBL que você gosta. Então, nessa aqui, eu repudio sua fala. É uma fala bem idiota. O apresentador Danilo Gentili, do De Noite, no SBT, voltou a criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro em uma publicação no X, Twitter. Gentili afirmou que Bolsonaro não cumpriu sua promessa de campanha e o chamou de covarde. Segundo o comediante, o ex-presidente foi o pior que o Brasil já teve. Teria contribuído para o retorno de Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. Abre aspas, parabéns para a família Bolsonaro, por trazer o Lula de volta, né? Não cumpriu suas promessas, entregou o país e, ao invés de governar, ficou tentando dar golpe, o pior que já tivemos. Vou nem comentar, né? Mas assim, é um comediante que fez uma piada bem sem graça, porque se era para ser uma piada, ninguém riu disso aqui. O Brasil tá sendo destruído, cara. Tá de sacanagem. E olha que eu sou crítico ao Bolsonaro. Vocês sabem disso, eu nunca fui hipócrita. Cara, critiquei pra caramba o Bolsonaro lá atrás. Elogiei pra caramba nos acertos. Critico o Lula pra caramba. E quando acerta também eu não sou idiota de ficar criticando, tá? Não vou dormir com Lula, que asco. Mas não vou fazer isso, tá? Eu tenho que analisar a política como ela é de verdade. E você falar que o Bolsonaro foi pior do que o Lula é mau caratismo. Se você falar, né, que o Bolsonaro é o pior porque fez o Lula voltar, pô, vocês estão de sacanagem. Vocês atuaram muito para isso, porque vocês queriam um protagonismo do MBL sem o Bolsonaro, né, batendo de frente com o PT. Não, vamos ser sinceros aqui. A gente não precisa mentir também, né? A gente pode abrir o jogo mais aberto um pouquinho, né? Jogar um jogo mais aberto um pouquinho, de que vocês queriam era o protagonismo, e o MBL junto com o PSOL e junto com o PCdoB foram resultados para o Lula aí, né? Então, menos, né, Danilo? Bem menos.
curte, compartilha e manda para mais pessoas, tá bom? Grande abraço, vejo vocês no próximo